Bom dia, uma alegria falar contigo e falar para toda a nossa região através dos microfones da Rádio FM Vale. Dizer de que não só a nossa cachoeira, como também a nossa querida Rio Pardo estão sendo unificadas há 30 e tantos anos, né? Mas agora acho que o sapo foi desenterrado e vai, né? Porque ela está sendo executada a obra, e para nós isso é importante pelo fato de unificar duas regiões, né? A região do Vale do Rio Pardo e do Vale do Jacuí. Pois é, o secretário está falando aí da RS 403, está faltando aí uns 10 quilômetros. Que bom É, se pudesse terminar isso. logo, né, secretário? Isso aí para nós é um atraso, porque iniciou, parou, vai, inicia. Imagina que eu fui vereador lá em 93 e essa obra já tinha iniciado. Mas agora a empresa está tocando, devagar e sempre, né? Não na mesma velocidade que a gente gostaria, e isso nos chama atenção pelo fato de que a Ponte do Fandango aí ela vai passar por uma reforma, uma reestruturação, e ela por um período ela irá fechar. Então o trânsito ali pela 403 vai se intensificar, motivo pelo qual a gente sempre tem aí se unido com as lideranças de Rio Pardo e de Cachoeira, junto ao secretário de Transportes, o Costela, junto ao Dyer também, né, pressionando para dar a celeridade que a estrada necessita. Secretário Edvilson, eu tenho acompanhado aqui algumas das suas manifestações nesses grupos da imprensa, do SOS Agro, etc., em relação à evolução da possibilidade de rolagem dessa dívida enorme que os produtores e produtoras gaúchas acumularam em função de secas e essas nossas enchentes trágicas. Qual é a sua sensibilidade em relação ao encaminhamento definitivo desta, que estão chamando de securitização, mas que seria de um parcelamento por 10 anos, com 3 anos de carência? Olha, como bem tu falas, a securitização em si, eu acho que é muito difícil sair, porque a securitização ela requer a, a emissão de um título público por parte do governo federal que vende no mercado. E isso hoje não existe esse espaço fiscal, nem o orçamento para isto, né? Então, o Congresso Nacional aprovou, né? O Congresso não, a Câmara dos Deputados aprovou a relatoria do deputado Afonso Ram e vai para o Senado, e isso vai abrir aí a possibilidade, né, de nós renegociarmos essas dívidas. Esta possibilidade passa por uma palavra que tu falaste logo no início: sensibilidade, né? O governo federal tem que ter a sensibilidade de que os produtores rurais não deram causa a esse endividamento. As mudanças climáticas afetam muito o estado do Rio Grande do Sul, momento pelo qual eles não deram causa às dívidas, e aí a União tem que fazer a sua parte, né, e renegociar essas dívidas aí com 3 anos de carência em um prazo aí de 10 anos. No início foi solicitado 20, mas que seja 10, que seja 15, mas que seja rolada essa dívida, porque nós precisamos requalificar os nossos produtores a voltarem a plantar. As dívidas vinham sendo pagas religiosamente em dia, motivo pelo qual é motivo de orgulho da dívida das parcelas dos produtores gaúchos era a menor inadimplência de todos os estados brasileiros com o crédito controlado pelo banco. A menor inadimplência. Ou seja, mostra que o gaúcho honra o fio do bigode, honra os seus compromissos. Aliás, se nós verificarmos as grandes manifestações das entidades, Farsul, FETAG, SOS Agro, OCERGS, todas elas são manifestações para renegociarem. Os produtores querem pagar as suas dívidas, querem um prazo para pagar as suas dívidas, porque a vocação do gaúcho, na sua grande maioria, essência é o agro. 40% do nosso PIB advém do agro. Cada R$ 1 que é colhido lá na lavoura, lá na terra,
ele representa $1 para toda a economia gaúcha. Motivo pelo qual nós temos aí, junto com o governador Eduardo Leite, com o nosso vice Gabriel, fazendo muita pressão, indo muito a Brasília, falando com o presidente da Câmara, presidente do Senado, Ministério da Agricultura, do Planejamento, da Fazenda, que é quem tem realmente o poder, a chave do cofre, para que os nossos pleitos sejam acolhidos. De parte do governo federal, nós temos aí o encaminhamento pelo Ministério da Agricultura da prorrogação por 3 anos, né, das dívidas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Aqui, no Rio Grande do Sul, através da nossa Secretaria da Agricultura, nós iremos repassar R$ 150 milhões para os produtores rurais gaúchos que buscaram crédito agrícola junto ao Banrisul. Esses milhões de reais é para pagar os juros por 3 anos também, a partir do ano que vem, a partir de 2026. E esses juros, esses 150 milhões, eles vão possibilitar renegociação desses créditos retirados pelos produtores da ordem de 3 bilhões de reais. Ou seja, o Rio Grande do Sul fazendo a sua parte. Eu acredito também, sendo muito claro e objetivo e transparente, que esta ação, mais a aprovação na Câmara, né, do relatório do Afonso Ram. Isso são motivos e mecanismos para também pressionar o governo federal para que acolha com muita sensibilidade o nosso pedido de rolagem da dívida. Estamos conversando com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Edvilson Brum. Edvilson, e a questão das taxações americanas para os produtos agrícolas, para os produtos em geral do Brasil exportados para o mercado americano, mas que atinge o Rio Grande do Sul em muitos aspectos. O governo do estado tem feito reuniões sobre isso. Como está essa questão? Olha, o governo federal tem conversado muito com a diplomacia americana para dissuadir a decisão do presidente Donald Trump de impor esta alíquota altíssima. Nós temos a lei da reciprocidade, mas nós não podemos fazer o mesmo com os produtos americanos, porque muitos produtos que nós importamos lá dos Estados Unidos, eles são fundamentais aqui para fomentar a nossa economia, especialmente na venda de máquinas, equipamentos eletrônicos, enfim. Então, a gente não pode utilizar isso. O que se estuda, qual é a ideia que a gente tem colocado junto ao Ministério da Agricultura? E o governo federal ainda não fez. Pedir por 90 dias a prorrogação deste tarifaço americano, para que dê espaço, dê tempo de se negociar outras medidas que não essa, que impossibilita a competitividade dos produtos que nós exportamos. Vai desde o tabaco, aliás, o tabaco tem uma qualidade de tabaco, o Burley, que ele só é vendido para os Estados Unidos. Nós não conseguimos repor, por exemplo, no comércio da Ásia, e nem mesmo na União Europeia, esse tipo de tabaco. Então, imagina o que vai desagregar, né, na cadeia produtiva do tabaco e isso ocorrendo. Levando em conta também, óbvio, né, que 90% do tabaco produzido no Brasil é exportado. E desses 90% exportados, 10% é do fumo Burley, do tabaco Burley, que é levado lá para os Estados Unidos. Mas temos aí também o suco de laranja, porque o café, o algodão, o leite em pó, soja, ou seja, isto impossibilita, né, o Brasil, né, de competir em outros mercados, não, no mercado americano. De outra banda, a gente fica estupefaciado pela falta de, eu não diria sensibilidade, a gente não consegue entender qual é que é a política americana. Porque quando os produtos são para lá vendidos e vão ser sobretaxados, obviamente os produtos ficarão mais caros na prateleira dos mercados, dos supermercados, para a economia americana. Desde o suco de laranja até o automóvel, por exemplo,
que outros países, como o México, exportam muito para os Estados Unidos. Ou seja, lá a inflação vai aumentar. Dia desses eu ouvi uma entrevista de um produtor, de um fazendeiro de laranja nos Estados Unidos, que ele ia eliminar metade das laranjeiras, pelo fato de que são os imigrantes que fazem esse trabalho braçal. E os imigrantes têm receio de ir para a colheita e serem presos, deportados para os seus países, diante de uma política, de certa forma, arbitrária. Então, isto vai fazer com que o governo americano, é o que nós esperamos e o que trabalhamos, torne sem efeito ou então minimize esses impactos para que a economia mundial volte aos seus trilhos normais, né? Nós sabemos aí que o grande parceiro comercial, mesmo com todas as diferenças ideológicas, dos Estados Unidos é a própria China, que também tem uma sobretaxação. Ou seja, é um desarranjo comercial que vai ter que ser resolvido lá, né, nos organismos internacionais, né, como a Organização Mundial do Comércio, que inclusive os Estados Unidos abriu uma investigação contra o Brasil, mas que certamente será comprovado que estão equivocados, porque a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. Secretário Edilson Brum, na semana passada, na sede da Secretaria de Agricultura, foi lançada a 48ª Expo Inter. Qual é a sua expectativa para a edição desse ano? A expectativa é muito positiva, a gente está surpreso com o número de estandes que aumentaram significativamente. Na agricultura familiar aumentou bastante também, porque nós tínhamos no ano passado da, da agricultura familiar 456 empreendimentos no ano passado, este ano, que são 43 a mais. Ou seja, são praticamente 200 municípios que irão participar, né? E desses, 70 estandes são de artesanato, incluindo indígenas, quilombolas, estandes de flores, plantas e mudas. Mas muito mais do que isso, nós temos lá a questão da genética, né? Temos o gado de corte, de leite, os cavalos de raça, mas temos também os nossos equipamentos, que também sempre são muito negociados e comercializados. Obviamente, a gente tem um receio de que esse mercado de máquinas e equipamentos ele dê uma leve recuada pelo fato dos produtores gaúchos estarem endividados, como a gente falou anteriormente. Mas também nós temos que ter a lente das questões positivas, porque a Expo Inter é uma exposição internacional. Vários países da América do Sul visitam o esteio. Também temos aí outros estados que hoje comemoram uma super safra de grãos, o que não acontece aqui no Rio Grande do Sul, pelas questões climáticas que não afetaram outros estados, como Mato Grosso do Sul, Mato Piba, Goiás, enfim. Então, esses produtores também vêm para cá para fazer os seus negócios. Teremos aí grandes shows, o Festival Sul do Sul, que teve no ano passado um grande público, ou seja, nós temos aí uma grande expectativa e que talvez supere aí os 770 mil visitantes no ano passado. Este ano nós temos aí as obras da BR-116, dos viadutos que estavam sendo construídos já estão conclusos, que vai facilitar o acesso. O trem, que no ano passado funcionava apenas de Canoas até Esteio, agora ele parte de Porto Alegre, está funcionando normalmente, assim como o aeroporto. Então, em questão de público, nós temos aí uma grande possibilidade de bater o recorde do ano passado. Bom dia, secretário Edilson Tomás. Tudo bem, Paris? Tudo tranquilo. Secretário, tem alguma empresa dos Estados Unidos que venha participar da Expo Inter? Eu pergunto porque, diante dessa situação, vir para cá seria prospectar negócios, mas e aí, né, no meio desse tarifaço, poderia prejudicar tanto empresários daqui como empresários de lá. Olha, nós estamos conversando com a embaixada. Antes do tarifaço, nós estávamos, melhorando aqui o verbo, conversando com a embaixada americana.
Inclusive, no dia 5 será lançada a Expo Inter em São Paulo e no dia 6 em Brasília, onde o governador Eduardo Leite se fará presente, e nós queremos conversar com o cônsul, com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, assim como o governador fez com o Consulado-Geral dos Estados Unidos aqui na sexta-feira, para ver se a gente consegue aí, eu não diria dissuadir, porque isso seria uma ousadia da gente dizer isto, né? Mas que nós vamos conversar e levar os nossos pontos, nossos pleitos, não tenha dúvida de que sim. Até mesmo porque a economia americana, ela é fundamental. Os negócios que nós temos com os Estados Unidos são fundamentais para a geração de emprego, de renda e de oportunidades para o Brasil, né? Hoje o mundo é um mundo sem porteiras. E o mercado comum da Europa, ele se também ressente disso, assim como a própria Ásia, e não seria diferente aqui para o Brasil esta supertaxação. Secretário Edvilson Brum, muito obrigado pela sua gentileza de conversar com os ouvintes, os prezados ouvintes da Rádio Vale, e ficamos aqui à disposição para divulgarmos as ações que estão sendo feitas aí pelo setor primário gaúcho. Eu que agradeço a oportunidade de falar com todos os ouvintes, desejar aí uma ótima terça-feira e um grande abraço.